Então, tá a telinha aí. Vamos fazer... Aqui, ó. Diferença de gold de cada time. A gente já tá falando do quê? De 17k, né? Tá bom de conta, hein? Ah, você viu? Ó. 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 17 mil e se divide entre os bonecos. Poxa, já olhando Rafaela e Matilda de prima. De 5 para 9 mil. Henrique. Cara, muita coisa. 10 assistências apenas essa Matilda do Kev. Enquanto ali ficou com 2 assistências, ainda assim mantendo 100%, ok? Né? Da Rafaela do Steph, mas ainda assim não, né? A gente sabia que podia ter algo a mais. Vai ficar com esse gostinho, obviamente, até a gente esperar a próxima partida. Mas até lá, realmente, a gente já viu uma Ixia 4/1/5, 13 mil de ouro e já estava com a itemização completa. Prefiro não vender a sua bota, né? A bota do Vigor como a gente conhece, mas ainda assim, tava lá a diferença entre selva. Todos os objetivos, 9 torres, 3 tartarugas, 3 lords, 12 efeitos roxo, ok? E 9 efeitos laranja. E caras, 5/5. Máximo. Eu não sei nem como esses 10 buffs pelo lado da SC conseguiu passar com essa pressão toda de mapa. Pressão demais, né? E uma coisa que também a gente tava curioso, falando, demoraram pra encerrar, demorou ali muita coisa. Então, eu acho que a gente tinha que ver melhor nas estatísticas danos dos heróis, não é? Ver quem acabou dando mais dano, qual teve o destaque. Porque, assim, a Sporting Crystal, pra segurar também, ela teve que se virar. Então, heróis que mais deram dano. Eu ia comentar, o que a Vexana tava dando dano, em um momento ela usou uma skill e tirou pelo menos 25% de dano de vida, assim, de cada um dos heróis da Infamous. Eu achei inacreditável. Bloco. Eles forçaram uma composição de bloco, todo mundo ficava junto, então pra ela tá mais do que ok causar todo esse dano, porque já era pra ela fazer isso, a gente já esperava, era o básico. É o controle e o dano em área, Exato. né? É as duas coisas, né? Então realmente fez o papel, Então... fez o papel. Quem não fez o papel foi o Kassar. Coitado da Aurora, né? Deve estar se culpando, mas é a realidade. A gente espera que realmente, sobre as métricas e valores do torneio e também pelas regras, né? Sabem aí a questão do... Né, a SC sabe o que aconteceu e vai ter que arcar com essas consequências no caso. Senão a gente, obviamente, já teria, né, intervido, refeito a partida no caso, entre os três. E era mais fácil ganhar com aquela Shangui, viu? Era mais fácil. Do que sem caçar, é melhor ganhar com a Shangui. Foi a maldição da E Shangui. de um lado que bate, tem o outro lado que apanha. Ó, dano, quem foi o maior tancudinho na tela? Sdead. A gente tem quem? Sdead com o Aurora. Sdead do lado da 124 Infamous mil. e o Aurora Sporting Crystal. Que a Aurora, mesmo tendo dificuldade, 95k, Maldade, né? né? 35% do dano todo nas costas dele. Ele que era ali a fronte junto com a Cici, né? Coitado, já tava todo xoxo capenga, já tava sem o caçar, o psicológico já tinha ido pra lá, pra baixo, e ainda assim o pessoal fez questão de terminar de amassar o coitado. O Gold não Ainda- tinha, o Kassar não tinha, sobrou só virar saco de pancada. Sobrou a vitória, pelo menos ali, né? Do maior tancudinho. Mas aí também, só bater em herói não ganha jogo. Tem que bater na torre. E a gente vendo aí, ó, não estourou o gráfico. Mas que desempenho, Dania, né? Da Ixia aí, ó. 60% do dano. Mesmo o Faramis tendo 2 kills nas costas dele, teve até que pouco dano, né? Pouca porcentagem. Mas... E esse Yur? Ó, a gente pode falar tudo que a gente quiser sobre a Aurora, mas ele foi ali o cara que ao menos bateu na torre. Então, a gente viu o Yur, que tava ali com 84% dessa rota inteira, né, sobre questão de quebrar as torres. A gente viu no máximo ele, junto à sua equipe, junto à Steph e a Aurora até mesmo, que foram na região superior ali, foi lá na Gold, e levaram enquanto eles estavam fazendo o objetivo embaixo. Então, no máximo de rotação que a gente teve pra realmente ter essa pressão, porque ele já era o cara que tinha o maior DPS da partida. DPS, mas também o que a gente tinha na partida foi Curinha, Rafaela, que teve ali o seu papel e mesmo assim tentou, não teve sucesso. E do outro lado, a Curinha da Matilda, diferenciada, né? 31 mil, por assim dizer, mas ainda assim o Kev só com escudos e provavelmente a Benção também estava com 68. Fora o Sdead naturalmente, né? Tem a questão da ult, o Luke, sabemos que vampirismo funciona muito bem com ele. E, de resto, temos o Mirror ali que, querendo ou não, o Mirror tá ali com a sua passiva. Pra quem não lembra, né? Quanto mais ali das almas que ele acabava consumindo, né, dos adversários, seja num dano que ele causa com habilidade ou até mesmo sobre a questão
da morte, de abates de waves, ele ganha aquela aura, né? Aquela... a alma do seu adversário, e seja o que for, aquilo lá ele acaba regenerando um pouquinho de vida e também reduzindo o tempo de morte dele, pra caso ele aponte. A passiva dele regenera. Agora o que regenera bastante também é o beneficiar na Matilda, né? Porque quando ela dá aquele dash, ela dá o escudo, ela cura, então por isso que ela tem tanta regeneração ali na ponta dela. Muita gente escuta falar dos bonecos. Matilda... Mas assim, eu acho que não foi ela MVP. Foi a Shangui. Foi a Shangui? Tem que ser a Eu Shangui. acho também que não foi a Shangui. Castar. Mas vocês que ainda não conseguiram captar quem foi que teve esse desempenho, assim, exemplar. Na telinha pra vocês, MVP na tela. Deixa eu ver. É dele, fala dele. Ixiadunia. Dá pra fazer até uma rima, Henrique, você vê? Olha, fala aí. Vamos, daqui a pouco o Benny vai começar a vir com as batalhas de rap dele. Mas, cara, 82% de participação, 415, itemização completa, tava com um talento comum base, ainda assim, como árvore de talentos do talento comum, e teve ali, realmente, aceleração quântica. Por força do Merrick inteiro, ele que participou ali, praticamente, ativo dentro do jogo. Mas, como a gente já falou, fica meio difícil da gente realmente falar tão bem quando a partida não pareceu assim tão 100% de ambos os lados logo do começo. Eu sei que existem partidas que são stomp, que é normal, beleza. Mérito seu, desmérito do cara. Mas ainda assim a gente sabe que tá faltando uma vírgula ali. Builds aí, será que alguma coisa deu errado? Será que alguma coisa tá de diferente? Eu vi ali que o Yur trouxe pro seu Harriet um último item de defesa mágica, serve bastante ali pela ideia da Vexana, até mesmo da Joy, que estava sendo bastante foco, para trazer um oráculo. Para ele, é vantajoso, por conta da ideia até mesmo de regeneração, por conta que vem a Foice Stellarium, mas ainda assim uma coisa um pouco diferente. Pelo visto dele estar muito na segurança, acredito que realmente ele não focou naquela Athena para ser realmente defesa forte. Mas, ainda assim, ele confiou bastante para trazer esse oráculo e ter essa regeneração a mais ali, aquela fortificação de escudos da mesma forma. O escudo, né? O escudo aumenta 30%, né? Então, forte. É um item que foi bem legal dele ter colocado no final do jogo. Achei bem interessante. Vamos ver. 8-1 em questão de torres, 3 tartarugas, 3 lords, 10 buffs roxos, 5 laranjas. A gente vê que ainda assim a pressão do time da Infamous foi mais em caçar o buff laranja adversário, enquanto veio a Swarting Crystal e trouxe desse roxo. Vemos uma diferença entre selva horizontal, né? Ficou cada um do seu lado, mas uma força maior ainda querer buscar. A gente sabe que uma agressivar, né, ficou difícil para eles, teve que ter essa resposta. Então, enquanto estão roubando meu roxo, eu vou roubar o laranja deles. E ficou nisso. Falando desses furtinhos, de dano, de estratégia, algo que acho muito importante a gente falar, porque tem um Harit 7/0. Se não for o top dano, eu não sei quem é. Então, conversando aqui comigo, top danos na tela. E ó, falei do Harit, mas e essa Valentina deu um show também à parte. Mirror e Nia, dupla de carries da partida, 35 mil e 40 mil de dano. Enquanto a gente vê Feixin e o Yur, eles ali com 56 e 63 mil de dano. A gente vê a diferença entre mesmo os carries de ambos os lados, mas a gente também não pode deixar de citar que Joey Creel estava ali com seu Martis full dano, no máximo imortal e estava fazendo ali um item de resistência mágica. A gente viu como o Steph, por mais que seja tanque, chegando nessa medida meio final de jogo, ele acelera muito a questão de dano, ele converte todas as suas defesas físicas para causar dano no adversário. Então, isso também auxiliou para ele ter esses 30 mil de dano. Fora a liberdade que eles tinham, porque o Feixin estava fazendo ótimas ultimates para que o time pudesse livremente poder ali quebrar alguém na porrada. Sim, e uma coisa também que acho que vale a pena a gente citar, foi a hora que a Infamous também conseguiu segurar. Então, segurando, muito dano é dado, também muito dano foi recebido. Vamos ver aqui o maior tancudo que foi logo quem? O Grok. Coitado do Kev. Kev apanhou demais nessa apanhou. partida. Era o alvo principal ali da Vexana, não só pela sua ultimate, mas também pela questão de posicionamento, já que ele era a linha de frente da equipe. Mas o Aurora não ficou muito longe disso não. 70 mil de dano ele, 75 mil Steph, mas o Kev ficou com 107 mil. A Aurora que acabava apanhando muito também, porque saía aí com a sua rodinha, vem que, quando pulava em cima de alguém, recebia também, vez ou outra, uma resposta. Então, tem muito dano na conta dele.
Edith também, né? Saía lá no meio, jogava alguém pra cima. Se alguém o tava dano de perto. escoliose ali, coitado, né? Aquela coluna já deve estar ali meio torta, só fica rodando o dia inteiro, né? É difícil, né? Dano psicológico. O detalhe é que o Aurora tomou muito dano, mas não morreu. Não mesmo. Não morreu. Exato. E a gente tá falando de Baxia, né? um bonecaço. Baxia. Então, é isso. Não só quem tomou muito dano, além dos tanques que estão aí. Meu também, Deus do céu. Vamos falar, a torre tomou dano pra caramba. Mas Dos assim, Minions. Os Minions, por assim dizer, né? Minions, eles mesmos que conseguiram ali quebrar um pouco das torres dentro do jogo, porque ao menos uma, se não me engano, acabou caindo, se não me falha a memória, mas ainda assim o Steph tava ali com aquela fobia de sempre que a gente conhece. A Aurora foi ali o 1% da equipe para causar, pelo menos falar assim, pelo menos eu, né, fiz o meu, mas realmente, Yur e o Joel fizeram a melhor parte, porque a gente sabe, né, como o Martz consegue fazer um split muito forte. Ele que já estava desde o começo do jogo ali realmente impondo pressão em cima do Luck, que acabou sofrendo bastante da mesma forma. E assim, eles conseguiram ter essa liberdade para quebrar a torre. No final, o começo de jogo fica pro Joel, para ele, né, mastigar a torre na porrada, enquanto o Yur fica para esse meio final de jogo nas T3, ainda assim, para ter aquela liberdade junto à pressão do seu time. inacreditável, a gente tá vendo aí que, de um lado, a gente teve um total de 0, né, danos. Nenhuma torre acabou caindo, mas é aquela coisa, quando você enfrenta algumas dificuldades, quando tá tomando muito dano, quando tudo tá dando errado, às vezes você não tem nem como contar, assim, nem se tivesse muita cura no jogo. Mas, falando em cura, vamos ver isso melhor. Fala de cura então, porque de certa forma a gente sabe como regeneração é algo que influencia bastante. A Aurora tá ali no seu top 1 da equipe, por quê? A benção do capacete, né, rapaziada? O capacete do Guardião é muito forte, tem essa questão de regeneração e ajuda bastante, auxilia muito na partida, mas ele que faz muita build de regeneração, quer dizer, build de vida, então isso influencia na questão do item, já que o item é baseado em porcentagem da sua vida. Logo isso, o Yur, que tava ali também com o Oráculo, então a liberdade dele para ter essa questão de cura, regenerações e escudos. E, do outro lado, o Luck, que normal, é um dragão, tem a sua passiva, como foi mencionado bastante pelo Tabata, e ainda assim a ideia principal, que foi a... Que foi, no caso, a Joy, que, convenhamos, né? Cada segunda habilidade que ela acerta ali, vem um escudo a mais, regeneração, um ultimate ali com a foice Stellarium já sabe que regenera ali, limpa uma wave, etc. Então, pra ele tá tranquilo. E, muito curioso, né? A gente consegue ver que alguns dados fazem total sentido e outros ficam meio confusos. Mas eu vou explicar aqui pra vocês. Vico, você não tinha falado durante a partida que uma das torres estava com a vidinha bem baixinha? Gente, no gráfico vale o dano que o herói dá nas torres. Dano em minion não é contabilizado. Então, por isso a gente conseguiu ver os gráficos acabaram zerados. Os heróis acabaram não batendo. Então, estamos aqui batendo papo. Eu vi um herói que pra mim foi destaque. Ouvi muito bem Henrique, Taubaté, Bane falar de vários que pareciam ser os preferidos dele. Eu vou mostrar pra vocês na telinha. Vamos falar de MVP? Boa. Vamos lá. Pra mim, não podia ser diferente. Ó, Yur, com aquele Harit, foi um show à parte. já foram 3 Gold Landers aqui, né? 2 vezes o Harrit já foi MVP nessa partida, né? Sim. 704, 61% de participação nos abates, 814 de gold por minuto. Veio ali com o vampirismo, a ideia muito boa de festival de caça. Veio também com a sua itemização praticamente completa. A única diferença realmente foi esse oráculo. E tá ali o porquê que aconteceu, os motivos dele ser esse MVP da partida. Ele que tava ali brilhando o tempo inteiro, tava sendo persistente e ele acompanhava a Valentina com sua mobilidade. Ressuscitaram ali o ceifeiro da calamidade na imagem. né? Mas foi esse Stellarium aí pra quem tá assistindo, tá, galera? É um item que faz muito sentido no Harit, muito sentido mesmo, porque ele usa skill, quando ele dá o ataque básico, ele causa um dano adicional, né? E é muito forte esse dano adicional, fora a ideia também do vampirismo mágico, que também ajuda muito nessa questão de regeneração e também se sustém a mais, por isso que a gente fala que o gráfico de cura